Bom, boa noite todo mundo. Obrigado pela presença. O tema que vocês, participantes, escolheram na semana passada, né, foi a importância da espiritualidade em nossa vida, né? E é o tema que eu quero apresentar hoje, a gente poder depois, na hora da discussão e troca de ideias, podemos realmente falar mais e viajarmos mais nessa ideia interessante que é qual é a importância da espiritualidade na nossa vida, né? Agora, para a gente poder falar da importância da espiritualidade na nossa vida, nós precisamos, antes disso, falar sobre o que é o espírito, né? Para entender a importância da espiritualidade. Se a gente não tiver um comum acordo sobre o que é o espírito, essa conversa não vai muito longe, né? Agora, é interessante a gente ver que a palavra espírito, às vezes a gente fica trocando espírito e alma, né? Mas eu acho que a gente pode fazer essa troca de uma forma mais livre e dizer que espírito e alma, para os fins da nossa conversa hoje, é a mesma coisa. Tá? E a gente pode dizer que existem 5 categorias de espírito. Vamos dizer, 5 categorias de espírito? Onde é que esse cara inventou tanta categoria de espírito? E isso eu trago dos escritos Barrais, que falam que o espírito, né, se encontra dividido em 5 categorias: o espírito vegetal, o espírito animal, o espírito humano, o espírito de fé e o Espírito Santo. Vamos tentar entender essas categorias, que isso vai ajudar a gente a entender o que eu estou chamando de espírito de fé, né? O espírito vegetal é a capacidade que o vegetal tem do crescimento, porque é uma coisa fantástica, né? O mineral não conhece crescimento. O mineral é o que é, ele vai ser aquilo que ele é por todo sempre, no máximo ou no mínimo, ele vai sofrer o desgaste, né? Se você tiver uma pedra, pedra vai ser pedra a vida inteira, se ela estiver conservada fora de qualquer impacto de outras forças, né? Até que finalmente, ou ela se desgasta, se ela sofre impacto, ela permanece igual. O vegetal não. O vegetal tem algo que o impulsiona ao crescimento. E não só impulsiona o crescimento, mas o vegetal também tem certas sensações. É interessante ver, por exemplo, certos estudos, né, sobre vegetal, de como ele é sensível a certas ambientes, certas ambiências, certas situações. Não vou poder entrar muito em detalhe nisso, porque não é objeto da nossa conversa hoje, mas o vegetal, sim, tem o poder do crescimento e algumas pequenas sensibilidades ele demonstra. O animal, já por sua vez, ele tem o poder do crescimento, o espírito animal reflete-se nessa possibilidade do crescimento, mas do movimento e dos sentimentos. Então, todos os animais, né, eles acabam tendo sentimentos, né, que eu não vejo tão explicitamente manifestos nos vegetais, que o espírito vegetal, ele essencialmente é a possibilidade de crescer. O espírito animal é a possibilidade de crescer, movimentar-se e sentir, né? Quem tem animal, gato, cachorro, em casa ou qualquer outro, né? Tem pessoas que têm animais um pouco mais exóticos, né, do que esses. Eu não vou nem falar em aves e tal, porque aí para mim já é hoje em dia beira o criminoso, né? Você ter aves presas em casa. Mas se você mora, por exemplo, é, num, ah, num, numa área que tem área verde, você pode ter galinhas, né? Você vai ver que galinhas têm sentimentos. A gente acha que não. Eu vi um documentário fantástico na Netflix que chama-se, eu acho que é Professor Polvo. Não sei se alguém aqui já viu isso. É a história, a Bruna Senna entrando. É alguma amiga de alguém aqui que fez o convite? Sim, a Bruna é minha colega. Ótimo.
Então, nesse documentário, né, bem-vinda, Bruna. Nesse documentário, o professor Polvo, um biólogo acompanha um polvo, um único polvo, durante um ano. E olha os sentimentos que esse polvo demonstra, polvo, Polvo, tá? Demonstra para com esse pesquisador, é uma coisa impressionante. Então eu digo, olha, os animais têm sentimentos, né? E a gente está indo assim para todo o reino animal, né? E por fim, então esse espírito do animal se manifesta nessa capacidade de sentir, movimentar-se e crescer. O espírito vegetal é a possibilidade do crescimento, já o espírito humano é a possibilidade do raciocínio, da dedução, né? Agora, se eu mantiver somente isso, o espírito humano ele se restringiria somente a essa capacidade racional, né? Mas o que eu chamo de espírito de fé é a conexão que o espírito humano faz com o transcendente. Quando o espírito humano transcende e consegue fazer essa conexão, né, ele consegue uma coisa mais fantástica do que o raciocínio, que é o poder de perceber todas as realidades, que não é uma capacidade só de raciocínio, né? E o poder de transformar a si mesmo e transformar os demais. Então, essa ideia de que o espírito humano ele tem a possibilidade do raciocínio, mas ele também se faz a conexão com o transcendente, ele tem o espírito de fé. Muito bem. Então, a quinta categoria de espírito já é a conexão do transcendente conosco, que nós estamos chamando daquilo que é o Espírito Santo, ou seja, como se dá a direção do transcendente para com os seres humanos, enquanto que o espírito de fé é a direção dos seres humanos para com o transcendente. Com essas 5 categorias de espírito, né, eu vejo que o espírito humano ele tem um potencial, que ele pode se beneficiar de uma forma inacreditável quando ele faz a conexão com o transcendente. Por exemplo, na conexão com o transcendente, o espírito humano transcende as dimensões de espaço e tempo. Isso a gente vê, por exemplo, naquilo que aparece em várias histórias, né, ah, do desenvolvimento da sociedade na dimensão, né, da religião. A gente tinha feito um acordo semana passada que a gente hoje não ia falar sobre religião, é sobre espiritualidade. Então, eu só quero dizer que dentro da história religiosa aparecem essas coisas fantásticas do que é desprender-se da dimensão espaço-tempo, né? Então, esse espírito humano, né, quando faz essa conexão com o transcendente, e ele é capaz de abarcar muito mais daquilo que somente a razão é capaz de fazer, né? Porque aí eu posso até fazer uma ilação, né? A capacidade do raciocínio eu posso, hoje em dia, por exemplo, usar a inteligência artificial e tentar emular. A, a pergunta é se essa máquina, né, se pudesse ser desenvolvida ao ponto de raciocinar como ser humano, né, seria capaz de distinguir uma lágrima de alegria de uma lágrima de dor. E quem consegue fazer essa distinção é o espírito humano, porque nós entendemos o que significam as sensações que são da dimensão espiritual, né? Então, há um espírito que é o coroamento, digamos assim, de toda a sequência daquilo que nós temos, né? Eu estava falando no início, né? O mineral que não é dotado de espírito, porque ele simplesmente é o que ele é, ele permanecerá como ele sempre foi. O espírito pressupõe a ideia de algum impulsor que leve
há uma transformação. O vegetal, então, sofre essa transformação, ele conhece o crescimento, então o espírito vegetal é esse crescimento, o espírito animal é a capacidade de crescer, mas movimentar-se e sentir, né? E o espírito humano é a capacidade de crescer, movimentar-se, sentir, raciocinar e deduzir, porém o espírito de fé, quando aparece, é a possibilidade de desvendar os segredos. Você vai além da simples capacidade do raciocínio, né? Então, nós podemos dizer que o ser humano alcançou o grau máximo da materialidade e encontra-se nos graus iniciais da espiritualidade, ou seja, ele ainda não sabe explorar devidamente o seu potencial espiritual dessa conexão com o transcendente. E olhem, o que eu estou dizendo aqui não significa que as pessoas tenham que de crer em alguma coisa, né? Eu não estou falando em crença. Eu estou falando num fato muito, numa constatação muito simples, né? O que faz com que a humanidade seja capaz de transformar-se ao longo dos milênios e aumentar a complexidade do sistema chamado planeta Terra? Para aqueles que ainda se lembram, que estudaram em física no segundo grau, né? Vocês sabem que todos os sistemas, né, quando não sofrem a influência de algo externo, tendem a aumentar a sua entropia, né, o seu grau de desorganização. Lembram disso? Quem está me vendo aqui, se quiser chacoalhar com a cabeça, dizer, eu acho que eu lembro, né? Muito bem. Então, os sistemas fechados, né, eles tendem a aumentar o seu grau de entropia, o seu grau de desorganização. Né? Só para a gente lembrar de novo essa historinha que a gente aprendeu em física. Quando você pega, por exemplo, um gás e coloca no recipiente, né? E coloca ele num cantinho do recipiente, depois de um tempo, as moléculas daquele gás começam a andar e elas vão começar a ocupar todo o espaço, né? Desde que a temperatura não seja o zero absoluto, né? Agora aqui está o engenheiro lembrando das épocas da engenharia e trazendo esses conceitos. Mas eu não quero fazer isso agora uma aula de física, não. Só quero lembrar vocês sobre entropia dos sistemas tende a aumentar, ou seja, desordem tende a aumentar. A gente sabe que isso funciona, por exemplo, muito bem na nossa casa, né? Se você não tiver algo que ordene as coisas, o grau de desordem na sua casa começa a aumentar. Você vai ter um dia uma meia jogada para cá, um sapato jogado para lá, depois você vai ter um livro que você não botou na estante, depois você tem um saco de arroz que caiu no chão e ficou lá mesmo, e o grau de desordem vai aumentando. Que coisa interessante é essa, que a sociedade humana ela foge a essa terceira lei da termodinâmica, né, de que aumenta a entropia dos sistemas, e faz com que o grau de desordem da sociedade humana não só não aumente, como diminua e aumente os graus de complexidade. Você pode dizer, mas, Irade, que grau de ordem está havendo? O mundo está uma bagunça. Não, espera aí. Nós estávamos nas cavernas e agora somos capazes de ocupar cidades, organizar o trânsito. Você pode dizer, não, mas o trânsito não é organizado, aquilo é uma bagunça. Não, mas quem olhar aquilo vai dizer, olha, é impressionante como os seres humanos saíram das cavernas e em menos de 50 mil anos, 100 mil anos, que era para que o grau de desordem aumentasse, não aumentou, pelo contrário, vem diminuindo e o grau de complexidade vem aumentando, ou seja, o grau de entalpia, né, a concentração das coisas está aumentando. O que explica isso? A única coisa que explica isso é que há uma força externa capaz de interagir no sistema chamado sociedade humana. Porque ninguém consegue se elevar acima da posição que se encontra puxando a si mesmo. Vocês já tentaram subir uma escada se puxando pela camisa, pela blusa? Não vai funcionar. Que é um efeito também na física interessante, que é chamado o efeito do bootstrap, que é o cadarço da bota.
Ninguém consegue se elevar acima da posição que se encontra puxando os cadarços da sua bota. Você não sobe, porque ninguém, a partir do próprio sistema, é capaz de aumentar o seu grau de complexidade, aumentar a sua energia. E a sociedade humana está aumentando a sua energia. Tivemos guerras, tivemos destruição, tivemos tudo que a gente possa imaginar. Holocausto, né? A gente está falando sobre o Holocausto, esses dias são os dias da memória do Holocausto. Tudo isso é verdade. Mas o grau de complexidade da sociedade humana vem aumentando. E a única coisa que explica isso é que há uma conexão, então, para fora do sistema material. O sistema espiritual está aí para nos dizer alguma coisa. E fiel ao meu compromisso da semana passada assumido, eu não estou falando sobre religião. Eu estou falando sobre a dimensão material e a existência de uma dimensão espiritual que injeta energia, injeta ordem, de alguma forma, no sistema chamado sociedade humana. Porque senão nós tínhamos já desaparecido. Essa injeção que o sistema da espiritualidade, da dimensão espiritual faz no sistema humano, é algo que nós tratamos na semana passada. Aquela palavrinha de 4 letras. Amor. Essa injeção, quer você acredite, não acredite, quer você queira, quer você não queira, ela continuamente existe. Ela continuamente vem da dimensão espiritual para a dimensão dessa complexidade material e espiritual que nós vivemos. E quando eu digo que esse amor ele se encontra numa dimensão universal, e que isso vai explicar a importância da espiritualidade nas nossas vidas, né, é que eu tenho uma opção: ou eu me conecto conscientemente, ou esse amor, se eu decido que eu não quero me conectar, ele força o seu caminho da forma como lhe aprouver. Você pode achar que você não tem conexão nenhuma. Eu sou absolutamente ateu, agnóstico, não acredito em nada. Eu vou dizer, você é alvo fácil dessa energia espiritual que está emanando o tempo todo sobre o sistema humano, sobre o sistema da sociedade planetária humana. Porque essa ideia dessa energia, que parece meio piegas, quando eu falo assim, o amor, né? Assim, que coisa linda, tudo rosa, todo mundo sorrindo. Não é isso que eu estou me referindo. Amor é uma força de coesão universal tão forte que é aquilo que se manifesta na dimensão material, né? Celeste entrando, é alguém que convidou também. A gente tem que ser muito cuidadoso hoje em dia. Tá bom. Porque senão vai entrando gente que você não sabe quem é, e daqui eu já tive hacker entrando nas minhas falas, que foi um horror. Depois, para tirar o cara fora, é meio difícil. Por isso que eu fico sempre perguntando para quem está entrando se é convidado. Então, nós vemos que essa dimensão do amor, né, ela se manifesta nos sistemas físicos que nos cercam. O que é a força gravitacional se não puro amor? Pensem nisso. Uma atração irresistível que corpos têm uns pelos outros. O que é a força atômica que mantém a nossa existência real, né? Porque todos os subcomponentes dos átomos, né? São capazes de se manterem coesos, né? E manterem a existência material porque existe essa conexão, né? Essa conexão é um fato. É uma conexão amorosa, é isso que eu quero trazer para vocês. Quer dizer, a força gravitacional, a força eletromagnética, a, a força atômica, subatômica, tudo isso são manifestações dessa energia que emana do sistema espiritual para dentro do sistema material. Porque, senão, o sistema material não existiria. E não é nenhum pensamento piegas, emotivo, tão bonito nós nos amarmos.
Claro que é bonito nós nos amarmos, não tenho nem dúvida quanto a isso. Mas o que eu estou dizendo é que primeiro nós temos que perceber que nós somos regidos por uma injeção energética que vem de algum outro lugar, que não é do sistema material, que faz com que o sistema material aumente o seu grau de complexidade. E o sistema material só aumenta o seu grau de complexidade, né? O sistema humano, a sociedade humana só aumenta o seu grau de complexidade se houver alguma força que venha de fora, porque ela mesma não consegue se levantar a si mesma. Isso não é um atestado da incompetência humana, pelo contrário, não estou dizendo isso. Tá? Não estou dizendo que tudo que aconteceu não foi fruto do esforço humano. Claro que foi fruto do esforço humano. Mas a energia utilizada para essa inspiração, para essa sacação, ela vem de um outro sistema, de uma outra dimensão. Isso, por exemplo, está na biografia dos grandes cientistas. Einstein, por exemplo, eu não quero aqui ficar citando coisas fantasiosas, mas a biografia de Einstein pode-se ver, ele diz que todas as grandes sacadas dele se deram em momentos meditativos, da busca de uma conexão com algo que ele não sabia o que era e que muitas vezes as soluções se deram em sonho. Agora pensem, o que é o sonho? Que mundo fantástico é esse que você fala sem abrir a boca, vê sem abrir os olhos, ouve sem usar o sentido real da audição, movimenta-se sem sair da cama, você visita países e você vê coisas acontecerem no seu sonho que 10 anos depois se confirmam. Olha, você saiu da dimensão espaço-tempo. Você não está mais preso à dimensão espaço-tempo. Que mundo é esse? Aí dizem os estudiosos da espiritualidade que esse mundo dos sonhos é um fenômeno criado para que nós possamos ter um vislumbre do que é a realidade dessa dimensão espiritual que continuamente injeta energia para dentro do sistema humano. Então é no sonho que você adquire certas percepções, ideias, sacações, dicas, ou que você rompe a dimensão espaço-tempo e você vai ver coisas que acontecerão, desculpe, num futuro próximo. Romper essa gaiola do 3D, né? Ou, se quiserem, do 4D, que é as 3 dimensões espaciais mais a dimensão temporal, quando você consegue alcançar a tão sonhada quinta dimensão, né? Que pouco se fala hoje em dia, quando eu era jovem, adolescente, né? Quinta dimensão era o grande tchan. Todo mundo falava em quinta dimensão. Tinha até série na televisão, a quinta dimensão. Era as pessoas que passavam para outra dimensão, mas essa quinta dimensão, sexta, sétima, oitava, décima, vigésima, milionésima, bilionésima dimensão, quantas dimensões eu sou capaz de imaginar? N. Em que N igual ao infinito, ou seja, não há limite para essas dimensões. E se não há limite para isso, pessoal, eu me conectar com essa energia é o maior barato que você vai poder ter na sua existência. Porque é de lá que vem a fonte, de lá que vem essa energia, de lá que vem esse vetor que te impulsiona e que faz você ser mais do que somente uma máquina racional. Você ter uma dimensão espiritual. Essa dimensão espiritual, volto a dizer, eu faço por uma conexão da minha própria volição, eu quero me conectar, ou eu posso, pela minha própria volição e vontade, dizer, não, eu não quero me conectar. Bom, um vai ter vantagens, o outro pode não ter essas vantagens. Né? Porque qual é a vantagem que um vai ter? Que ele conscientemente vai perceber essa energia. Ele ou ela vão conscientemente poder mergulhar nessa dimensão que desconhece espaço e tempo. E vão poder derivar essa energia para a sua própria transformação, para o seu próprio enriquecimento. Né?
e para a sua própria percepção ampliada. Mas aquele que diz que eu não quero, ele vai sofrer também essa energia, porque ele vai ter sacações. Tem um cara que escreve, que eu gosto muito dele, eu sigo ele na Folha de São Paulo, Hélio Schwartzman. O cara diz: eu sou ateu, não acredito em nada, e está acabado. E quem acredita nisso é uma bobagem. Mas ele todo dia escreve um texto fantástico. De onde vêm essas ideias? Ele acha que vem dele. Tá bom, não tem problema, porque essa energia ela não está buscando autoria. Ela não quer dizer que ela é a tal, que ela faz isso, aquilo. Mas quem inspira esse cara a escrever essas coisas fantásticas que ele escreve, que eu que acredito nessa dimensão da espiritualidade, gosto de segui-lo e não o cancelo. Né? Agora está em moda cancelar, né? Você cancela quem você não gosta, deleta lá do seu Instagram, deleta do Facebook, bloqueia no seu WhatsApp, nunca mais essa pessoa existe para você. Você matou ela, ela sumiu. Né? Eu não quero cancelar esse cara. Quero continuar lendo as coisas que ele escreve. Eu quero continuar lendo as coisas que muita gente que se diz absolutamente incrédula, agnóstica, ateia, o que seja, eu digo, o cara escreve bem. Mas por que eu digo que ele escreve bem? Porque ele ou ela não sabem que essa energia está fluindo através dele. Agora, quando você deixa essa energia fluir através de você de forma consciente, aí você está ganhando alguns pontos a mais, porque você pode usar essa energia para seu proveito consciente. E você pode ajudar a passar essa coisa adiante. Sabe aquela coisinha da primeira versão do filme ET, o dedinho do ET que ele tocava? É essa a ideia. Você pode passar para o próximo. Você não precisa ser só o cara que vai fazer a coisa acontecer, né? Sozinho. Você pode desejar que os outros façam, que a sua alegria seja a vitória do outro, não somente a sua. Vejam, quando você tem essa conexão com essa dimensão, você começa a desenvolver certas qualidades e virtudes que você pode potencializá-las. Por exemplo, a primeira virtude que você potencializa quando você se conecta conscientemente com essa energia da espiritualidade é a veracidade. Como é que você vai mentir se você diz que você está em contato com uma energia universal que ela é pura força verdadeira? Como é que você vai encobrir-se com o manto da inverdade? Né? Não tem como. Claro que nós somos humanos, claro que nós erramos. Né? Mas eu estou dizendo, olha, essa veracidade pode ser a base de todas as virtudes que você vai desenvolver. E essa veracidade é uma qualidade dessa dimensão espiritual que vem da dimensão desse amor que eu estava falando, dessa força atratora, atrativa universal, né? Que faz com que as coisas aconteçam. Então, no momento em que eu me conecto com essa veracidade, né, e digo, não, mas eu não posso mentir. Para quem eu não vou mentir primeiro? Para mim mesma, para mim mesmo. Eu não posso mentir para mim mesmo. Se eu estiver me auto-enganando, todo o rumo daquilo que eu quero fazer não tem o menor sentido. Então, buscar a verdade passa a ser um imperativo na minha vida. Né? Eu quero buscar a verdade, eu quero saber onde é que se encontra a minha verdade. O que é a verdade? A busca da verdade se dá quando você faz essa conexão consciente com essa dimensão espiritual. Agora, se eu falo em veracidade, né, vejam só como todas as outras qualidades e virtudes da dimensão espiritual, porque elas não estão na dimensão da matéria. Veracidade não está na dimensão da matéria. Está na dimensão conceitual. É um conceito. Porque se eu pego só a dimensão da matéria e eu olho o mundo que me cerca, o que eu vou dizer? Quem vence
a curto prazo mais rapidamente? Quem mente. É o cara que te engana, te trapaceia. A curto prazo ele sai ganhando, sempre saiu ganhando. Eu vou pegar uma próxima, humildade. No mundo da selvageria, né, da matéria só, quem sai ganhando? Quem é humilde é quem é arrogante. O arrogante ganha a curto prazo, né? Não estou falando nada de longo prazo, esperem, depois a gente vai ver o longo prazo. Mas a curto prazo, tudo me indica que veracidade não aumenta o meu salário. Mas toda vez que eu escondi uma coisinha do meu chefe e consegui ganhar a confiança dele ou dela, eu me dei bem. Toda vez que eu fui humilde, levei na cabeça, mas toda vez que eu fui arrogante e me impus, o pessoal ficou com medo de mim e eu saí ganhando. E por aí vai, né? Então eu vou notando que certas qualidades que vêm dessa dimensão da espiritualidade, né, elas aparentemente não têm sentido no mundo da matéria, porém, voltemos de novo ao corolário aqui da nossa conversa. O mundo da matéria não tem significado enquanto o mundo das descobertas e das transformações se eu não estiver conectado com a dimensão da espiritualidade. Se eu corto essa conexão, eu vivo somente a dimensão da matéria e somente a dimensão do que eu estou chamando de selvageria, porque vira uma selvageria. O que nós estamos vendo na história humana é que toda vez que essa desconexão se acentua, a selvageria se estabelece. Nós estamos vivendo um desses ciclos agora, desses ápices do ciclo selvagem, né? E é onde mais nós necessitamos, então, nos impulsionarmos essa conexão maior, né? Fazemos a conexão maior. Então, vejam, a espiritualidade acaba sendo a possibilidade dessa transição minha, de sair da prisão da matéria para a liberdade dessa dimensão que desconhece espaço e tempo, essa dimensão que desconhece limitação, essa dimensão que desconhece a prisão, né? Volta de novo. Qual é a presa mais fácil do mundo estritamente material? O nosso ego. Eu quero para mim, eu mereço, eu quero, eu sou o máximo, eu sou maravilhoso, eu sou tudo, né? Eu. E é o mundo que nós estamos vivendo, o mundo do consumismo, o mundo do individualismo, né? O mundo de buscar vantagem para o meu clã, para o meu grupo, né? E isso, a história prova que não é sustentável. E não é sustentável por quê? Porque não tem essa conexão com essa força que é capaz de nutrir a ideia de aumentar os graus de complexidade. Eu me levo à autodestruição. E civilizações desapareceram por conta disso. Só que nós agora estamos vivendo um momento que pode nos levar ou à transformação civilizatória de uma forma inimaginável, ou uma destruição civilizatória de uma forma também inimaginável. Cabe somente a nós decidirmos o que nós queremos. Então, o meu convite com o tema de hoje, né? Tudo isso para dizer o que significa o tema de hoje, que é: precisamos nos conectar com a espiritualidade, não porque é uma coisa legal, não porque isso me dá me alivia, é tão bom eu estar conectado espiritualmente, porque tira a minha ansiedade, diminui a minha dor. Não é uma panaceia que eu estou propondo. Estou dizendo, olha, para a tua própria existência, você precisa dessa conexão. Porque se você não se conecta, você se distancia desse poder transformador que atua, né? E que é capaz de fazer você se tornar um elemento de um poder imenso, né? Não pode ser mensurado. Muito bem.
Isso porque, eu diria, nós vivemos um mundo material e quando não temos a percepção da dimensão espiritual, nós não entendemos o propósito desse mundo. É igual ao embrião no ventre materno. O embrião no ventre materno vem à existência dentro do ventre materno, né? E começa a perceber as coisas que estão à sua volta. Estou fazendo aqui uma certa, como é que se chama? Uma analogia, né? Tentando ver se isso pode nos ajudar a entender. Como se a gente pudesse detectar o pensamento do feto, né? Ele vai se desenvolvendo, vai vendo aquele mundo lá, é acolhedor, é quentinho, né? E, de repente, ele nota que está tendo um esforço para criar braços, né? Ele pode se perguntar, para que braço? Para que dedo? Eu não tenho nada para pegar. Eu tenho um cordão umbilical que me traz todos os nutrientes, eu me alimento. Aliás, para que pulmão? Aqui não tem ar, eu vivo dentro d'água. Pulmão é para quem vive no ar, eu vivo na água. Para que eu preciso desenvolver pulmão? Para que eu preciso desenvolver olhos? Aqui é tudo escuro. Que besteira. Não tem luz. Agora, ouvido não. Ouvido é uma coisa imprescindível nós desenvolvemos, porque toda vez que eu ouço essa voz que me envolve, que vem por dentro das minhas vísceras, nossa, eu tenho um barato maravilhoso. E pés são fundamentais, porque toda vez que eu chuto, essa voz aparece e ela carinhosamente me acolhe. Então, nós vamos desenvolver orelhas desse tamanhão e pés enormes. Agora, o resto tudo nós vamos cancelar, porque não serve para coisa nenhuma. Boca, para que boca? Não tem nada para entrar, não tem nada para sair, não faço nada, né? Então, vejam só, esse embrião vai começar a cancelar tudo que ele... Dada a visão limitada que ele tem, né? É só uma metáfora que eu estou usando aqui do embrião e tudo isso, mas é o que nós vivemos nesse mundo, não é, pessoal? Nós vivemos num grande útero que nos prepara para um estágio que nós desconhecemos o que é. E vamos nos perguntando para que serve esse tal de humildade, cooperação, honestidade, veracidade, compaixão. Eu vou ter compaixão de quem? Né? E olha, essas virtudes e qualidades que eu estou falando, elas são hoje, elas estão em xeque. No meio da pandemia, elas estão em xeque. Compaixão está em xeque no meio da pandemia. Por que eu vou ter compaixão? Eu não quero levar isso aqui para uma discussão ideológico-política, tá? De quem não tem compaixão, de quem está agindo assim ou está agindo assado. Isso não é o ponto que está. Mas é o que tá em discussão. Porque está vivendo esse útero sem entender qual é o propósito. Agora, se o propósito é uma outra vida fora do útero materno, então eu vou ter que arriscar, dizer, bom, estão dizendo que lá fora tem um negócio chamado luz. Não sei muito bem o que é isso, mas diz que é com os olhos que eu vou conseguir ver. Que lá fora você tem que usar os pés não para chutar o útero para ouvir uma voz gostosa chegar, mas você vai precisar usar pés para poder andar e mãos para poder pegar. Eu não sei o que é pegar, mas eu vou ter que fazer uma aposta. A nossa vida aqui não deixa de ser uma aposta naquilo que pode ser um porvir, que uns dizem existe, outros dizem que não existe, né? Mas, independentemente do que é esse porvir, porque uns acham que o porvir é uma existência com corpos, com caras, de novo, aí a gente está caindo na dimensão de como as diferentes religiões veem esse porvir, né? Eu só estou querendo dizer que esse porvir tem uma conexão com essa força amorosa que o tempo todo está nos impulsionando para frente. Então, se esse é o grande barato, né, então eu preciso tentar fazer essa conexão o máximo que eu possa. E há N caminhos para eu fazer essa conexão, né? N caminhos. Vou dizer, por exemplo, uma das conexões com
essa dimensão da espiritualidade é, por exemplo, a música. Não estou falando do rock pauleira, tá? Pode até ser, não sei, de repente tem gente que com rock pauleira vai conseguir, uau, estou sentindo mal barato. Mas a ideia da música, de te levar para uma outra dimensão de percepção, é um alimento para essa dimensão do espírito humano na sua conexão transcendental, porque ela te leva a uma outra dimensão de você refletir sobre outras coisas. Sem dúvida, por exemplo, outro instrumento fundamentalíssimo é a meditação, né? E não é pode ser a meditação ah, do esvaziar a mente de tudo, né? Mas pode ser a meditação de focar em algo, buscar algum entendimento sobre alguma coisa que você queira mergulhar. Aí você fala assim, Irad, então meditação tem que ser escritura sagrada, lá vem você de novo querer empurrar a religião. Eu vou dizer, não precisa ser. Pega um texto de Cora Coralina, uma poesia de Cora Coralina, e medite sobre ela. Medite sobre cada palavra, sobre cada sentido, cada significado. Olha o mundo que você vai mergulhar. Você vai mergulhar num barato muito interessante. Agora, se você quiser usar o Bhagavad Gita, a Bíblia, os Vedas, o Antigo Testamento, se quiser usar os escritos barrais, use o que você quiser usar. Você vai poder mergulhar da mesma forma, né? Descobrir significados em coisas e dialogar com essa energia. O diálogo com essa energia, para muitos, é o diálogo com o divino, né? Essa energia amorosa é o divino. Mas eu estou deixando isso para um outro capítulo. Vamos falar sobre somente a conexão com essa energia, a percepção de que essa energia existe e que ela é capaz de nos impulsionar através de uma conexão de profunda amorosidade e fazer com que a gente seja capaz de sair do estado de aumento de entropia, de desordem do sistema, e a gente poder cada vez mais encontrar realização. Então, esse espírito tem que ser alimentado. Então, a meditação alimenta esse espírito. A oração, o que é oração? Nada mais do que você também mergulhar em palavras, né? Mas palavras que têm um sentido que te levam para uma outra dimensão, né? O que são os mantras, por exemplo, né? A não ser essa busca de, através de uma repetição de um texto, de uma palavra, de um som, de uma música, né? Te transportar essa possibilidade de uma reflexão mais profunda sobre quem nós somos. Ah, por exemplo, tem outro elemento que, se você está querendo aumentar a sua conexão com a espiritualidade, né, naturalmente, olha só o que essas coisas estão fazendo. Estão me desconectando da materialidade, né? Então, a meditação me desconecta, né? Eu perco a noção de onde eu estou, do quem eu sou, e eu entro no mundo do pensamento. O que a música faz? Me transporta para uma outra dimensão. O que a oração faz? Me transporta para uma outra dimensão. O que o jejum faz? Me desconecta da materialidade. Se eu ficar N horas sem me alimentar, nem comer, nem beber água, né? Um jejum, por exemplo, de 12 horas, não à noite, né? Que é muito fácil. Eu como até as 7 da noite, acordo às 7 da manhã, é como se fosse fazer exame de sangue, né? Todo mundo faz jejum de exame de sangue, isso é moleza. Mas o jejum de 6 da manhã e 6 da tarde é meio para você ficar se lembrando que está com fome o dia inteiro, né? Então, esse jejum, o que ele faz? Ele promove um desapego das coisas materiais, que você vai deixar de comer não porque alguém está te mandando, porque você está dizendo, eu quero parar de comer para que eu me desapegue das coisas materiais. Mas se você olhar aí, sim, não tem escapatória a história das religiões, nós vamos ver que
os grandes santos e luminares, né, jejuaram. Não é o jejum que nós criamos agora nos últimos séculos, né, onde tem umas certas, uns jeitinhos, né? Cristo, quando ele jejuou no deserto, jejuou barra pesada mesmo. Ou seja, abstenção de alimento e bebida durante um certo número de horas durante o dia, para que você possa se desconectar, né? Então, essa desconexão é fundamental. Então, por exemplo, ir ao campo, né? Ir à natureza. É uma outra forma de você perceber, porque a natureza é um reflexo dessa força amorosa universal que penetra nesse sistema. Na natureza eu consigo perceber tudo aquilo que eu estou falando sobre humildade, cooperação, compaixão, entendimento, serviço, sacrifício. Vocês já viram o que uma árvore faz? Ela no outono se sacrifica a si mesma. Ela dá todas as suas folhas ao solo e você fala, ela vai morrer. Acabou, não tem mais nada. Mas aquele sacrifício tem um significado muito interessante. Ela, ao se sacrificar e se despojar de tudo que ela tem, ela nutre o solo com aquelas folhas que vão se decompor e essa nutrição volta para ela com força total, né? Não as mesmas folhas que caíram, porque vai levar um ciclo até que elas se transformem, mas, enfim, né? É esse ciclo que vai fazendo isso. Então, quando eu, por exemplo, me desprendo de coisas materiais e faço, por exemplo, um sacrifício para ajudar alguém que está com fome, eu vou dar da minha comida para ela, não é sofrimento para mim, mas é alegria. Porque eu percebo que eu posso ofertar ao outro algo que é importante para que o outro viva. Eu tenho agora, no momento, posso diminuir aquilo que eu tenho, né? A natureza faz isso com uma naturalidade impressionante, né? Então, ir ao campo, jejuar, orar, meditar, ouvir música, e o orar e o meditar podem ser sobre o que eu tiver ao meu alcance, né? A ideia é eu me separar dessa dimensão, dessa prisão material que eu vivo, né? Infelizmente, sou obrigado a dizer, a vida na cidade nos, de certa forma, nos condiciona a essa prisão e a essa dificuldade de percepção do que é o transcendente, né? Eu digo isso nessa minha volta agora a Brasília, né? Depois de 4 anos e meio morando em Pirinópolis, no meio do mato, eu conseguia perceber o que significava olhar certas coisas que são imperceptíveis, né, aos olhos de quem vive na cidade. Porque a gente não valoriza o pequeno na cidade. Aqui na cidade tudo tem que ser grande, né? Muito bem. Então, para eu me conectar com o espiritual e eu entender o que significa essa conexão, né, eu preciso, reconhecer o que é essa dimensão da espiritualidade, entender o que ela significa, né? E eu trouxe nessa nossa apresentação, né, não o entendimento da dimensão da espiritualidade na sua dimensão religiosa, mas na sua dimensão existencial mesmo. O que é essa dimensão espiritual? Ela é uma dimensão de puro amor, porque é ela que é capaz de fazer com que todos os sistemas materiais se mantenham coesos e unidos. Porque não fora isso, nós já tínhamos passado por total desagregação, né? Seja no mundo da matéria, seja na dimensão da sociedade humana. Ao reconhecer essa força, ao reconhecer essa existência do que eu chamo dessa dimensão da espiritualidade, que é o espírito humano que é capaz de conectar-se com ela, né? E aí transcende simplesmente a capacidade do raciocínio, né? Deixa de ser máquina para ser uma criação transcendental, né, que é capaz de abarcar tudo isso. Aí eu preciso começar a me nutrir.
porque é importante eu me nutrir, é importante eu me conectar com essa dimensão da espiritualidade. E aí nós falamos sobre alguns elementos que são importantes estarem no nosso cotidiano, né? É importante que a meditação esteja no nosso cotidiano, nem que seja 1 minuto por dia, 1 minuto pela manhã, 1 minuto pela noite antes de dormir. Refletir sobre alguma coisa. É ter esses momentos de desconexão da matéria, do mundo da matéria, né? É orar, é meditar, é jejuar, é ouvir música, enfim, estar no campo, tudo isso faz parte dessa dimensão, né? Bom, era isso que eu queria compartilhar, acabei exagerando um pouco no tempo, passei uns minutinhos do combinado. Bom, muito obrigado, e agora a gente vai para esse nosso momento de troca de ideias e vocês poderem participar.